Em Teen Wolf The Movie, tivemos aquele final agridoce com o Hale se sacrificando e ascendendo ao posto de alfa genuíno. Foi interessante ver que o Scott não era o único com potencial para esse feito, mas há uma falha no enredo aqui. A gente devia se importar com a morte do Derek, e isso não acontece com a intensidade que deveria. É como se o sacrifício dele não tivesse significado, o que é muito estranho, não acha? Poxa, ele é um dos personagens mais memoráveis da série, aquele com a melhor evolução das 6 temporadas e a transição mais simbólica de temporada para temporada. E ainda assim, nós não nos importamos tanto com o seu fim. E eu tenho a resposta, e venho nesse vídeo te explicar o porquê a morte do Derek não importa, não nos afeta. Opa, meu nome é Z.S. Lippe, eu sou autor de Sobreviva, Apenas Sobreviva, que você pode ler agora, lá no Wattpad, e seja bem-vindo ao meu canal. Escrever mortes e sacrifícios em uma história é uma tarefa complicada, especialmente quando o personagem é icônico. E quando você tem um filme como Teen Wolf com, sejamos francos, um roteiro bem linear e sem grandes novidades, é tentador finalizar a história com um ato de sacrifício. Então eu consigo entender quando o Davis decide matar o Derek no final do longa. Porém, é óbvio que a cena não alcançou o objetivo desejado, sendo muito mais uma morte aleatória e desnecessária do que um final digno para o personagem. O principal motivo disso é a falta de um bom dilema. Dilemas são situações da narrativa onde as duas ou mais opções apresentadas são aparentemente ruins e o personagem se vê tendo que escolher a menos pior. Mas um bom dilema tem a seguinte característica: suponhamos que o personagem se encontre em duas opções. A opção A é a boa internamente, ou seja, ela é eticamente, moralmente ou sentimentalmente válida, mas externamente ela é péssima, seja porque o personagem vai se machucar ou se arriscar, ou ele vai se colocar em uma situação danosa. Já a opção B é externamente boa, ela é a escolha pragmática. O personagem não vai se colocar em perigo, ou ele vai sair ileso daquela situação. Porém, essa opção B é ruim no interior do personagem, porque ele vai se culpar, porque é o trabalho que ele não gosta, ele sente que aquilo não é o seu chamado ou não é o correto, por mais perigoso que aquilo seja. Enfim, um dilema é sempre duas opções, onde é explorado conflitos internos e externos no personagem. Eu já falei disso quando eu reescrevi Teen Wolf, o filme. Esse filme aqui, cara, tem personagens demais mesmo. E quando isso acontece, o diretor ou roteirista tem que ser muito brabo para conseguir dar a esses personagens tempo de tela suficiente, abrir e fechar arcos de personagem, ou o santo graal, né? Criar bons conflitos. E Teen Wolf falha demais nesse último quesito, porque se o Scott sim, ele enfrenta um dilema com a Allison, o Derek não tem esse mesmo luxo. O que sobrou para ele foi basicamente um conflito pai e filho muito básico, visto que o Hale vai se sacrificar no final. Esse conflito entre progenitor e sucessor, para ter um verdadeiro impacto, deveria ser a principal subtrama, se não, né, o argumento do filme. E não é o caso, cara. Perceba que o filme não deixa o Eli cometer erros de verdade, erros graves mesmo, que o façam se culpar pela morte do pai no final do longa. Tipo, ele cometeu um vacilo tão grande que coloca sua vida em perigo ao ponto que o seu pai se vê obrigado a trocar de lugar com ele. Cara, isso não acontece. Há ali sim um conflito, mas ele não tem aquela resolução diante de um dilema, como é o final da terceira temporada, cara. Na segunda parte da terceira temporada, para derrotar o Nogitsune, cara, o Peck do McCall teve que lidar com uma série de dilemas. Os gêmeos podiam fugir ou lutar, eles tinham acabado de perder a Allison e sabiam que enfrentar o Nogitsune era arriscar perder mais vidas, e ainda assim eles tinham de enfrentar ele. Matar o Nogitsune podia significar a morte do Styles no processo, e o dilema máximo, né? Eles precisavam de um movimento supremo, uma jogada divina para enganar o trapaceiro dos trapaceiros. É esse o motivo dessa temporada ser uma temporada com menos batalhas diretas, mas com muitos conflitos. Ou seja, o Davis sabe lidar com falta de orçamento. Aqui acontece um momento desses, um dilema interessante da Allison atirando no Scott, mas o Derek, cara, não tem nem mesmo tempo de se despedir do Eli, ou ter de escolher ou morrer ou ficar. Uma boa solução, dado que estamos falando de um filme e não de uma série, seria através de uma mítica em torno do alfa genuíno, já que o Derek se torna um alfa genuíno no final do filme. Por exemplo, o Eli lida muito mal com o Derek, seja por ele ser um beta e coisa e tal, mas respeita o Scott por ele ser um alfa genuíno, e daí é explicado e criado toda uma mítica em torno do alfa genuíno. Nesse meio tempo, eu
faria o Eli cometer um grande erro, um vacilo grande mesmo, lutasse na captura ou quase morte do seu pai em um ato de sacrifício. E no final do filme, criado a mística em torno do Alpha genuíno, o próprio Derek mesmo, contando como aquilo é icônico, é único, o Eli se reconciliaria com seu pai, tipo, haveria ali uma promessa de passar mais tempo um com o outro, respeitar o Derek mais, porém, o Derek ficaria em um dilema no final, salvar sua alcateia, mas deixar o seu filho órfão, ou ficar com Eli às custas das vidas dos seus companheiros de longa data. E bom, conhecendo o Derek, que sempre se ferra, ele escolheria se sacrificar, ascendendo assim ao status de Alpha genuíno, sendo um símbolo para o seu filho. Aqui a sua morte teria muito mais impacto, porque ela fecharia um arco e demonstraria, através de um dilema, o que significa ser um Alpha genuíno dentro de Teen Wolf, sacrificar pela alcateia. Mas me diga nos comentários se eu estou errado ou não, e qual seria a sua solução. E se quiser conhecer meus livros, a primeira parte, Sobreviva, Apenas Sobreviva, um encontro de Hunter x Hunter com Star Wars, está sendo lançada no Wattpad gratuitamente, cara. Deixa seu comentário lá para mim saber de onde você veio. Bom, no mais é isso.